Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso Técnico Profissional, Programação de Jogos Digitais. Vamos retomar a última aula, né? E vamos dar continuidade à aula de hoje. Eu vou passar aqui só para a gente relembrar o que foi falado, né? Essa aqui é o título da última aula, né? A origem da evolução. E a gente falou sobre os computadores, né? Conhecemos sobre a história dos computadores. Falamos sobre a origem e a evolução dos computadores, né? Essa parte é bem importante para que a gente possa estar conceituado para ir para a etapa dos jogos, né? Então falamos sobre computadores, né? O início lá, quando surgiu, só para você relembrar, máquina, hardware, capaz de executar vários algoritmos e processos de dados. Falamos da primeira máquina, né, que foi feita, TEAR. Aqui essa máquina não é considerada ainda um computador, né? Mas ela foi um start aqui do computador. Primeira máquina que foi programável, né? Usava cartão perfurado ali, era o TEAR. Aí o surgimento do ENIAC, né? Entre 43 e 46. Os cartões perfurados, por isso que ela usava lá o mesmo método do TEAR. Depois a segunda geração de computadores, a gente viu a terceira geração de computadores, que foi o surgimento ali dos computadores da IBM, né, do 360, que deu o surgimento aí da vinda dos computadores pessoais, né? E nós estamos vivendo a quarta geração, né? O que mais que a gente viu na aula anterior? A gente parou aqui. Então por isso que eu estou retomando. Miriam, eu tô com uma situação no Google Class. A gente não resolveu ainda, não consigo postar atividades lá para eles. Tá bom? Uma sugestão. Vou abrir aqui o Google Class. Vou mandar lá para a tela lá para vocês. Ó, então a sugestão minha aqui, ó, nesse aqui que tem aqui, ó, Fundação da Programação, eu não consigo o acesso de vocês aqui. Eu não consigo, ó, eu só tenho mural, eu não consigo postar, eu consigo só postar no mural, não consigo postar atividades. Ó, tá travado para mim. Então, assim, eu preciso que vocês... Eu criei um outro aqui, ó. Ó, jogos digitais. Aqui, ó. Esse azulzinho aqui. Então, eu preciso que vocês entrem e vocês aceitem o convite que eu mandei para vocês. Né? Eu mandei por e-mail. Eu vou estar colocando aqui o convite de novo na tela e vocês aceitem o convite. Porque daí eu consigo, a turma inteira, eu preciso lançar atividades por aqui e notas, tudo avaliar vocês, porque eu não estou conseguindo. Então eu vou precisar dessa... Ó, eu mandei o convite para todo mundo lá, ó. Então foi no e-mail de vocês esse convite. Eu preciso que vocês me ajudem para entrar lá. Deixa eu abrir aqui o convite. Eu vou colocar lá no PowerPoint o convite, daí vocês entram. Ou no mural do antigo ali, ó. Entra nesse antigo aqui, ó. Fundamento de Programação de Jogos Digitais. Ali vai estar o link do convite. Eu preciso que vocês aceitem para mim colocar as atividades ali, né? Colocar os materiais também para a prova, todas essas coisas ali, para a gente poder se comunicar e eu poder avaliar vocês, tá? Então eu vou fechar aqui, vou voltar na aula lá de novo, tá bom? Eu preciso disso. Me ajudem aí, senão a gente não vai... Vou fechar. Vou voltar para minha tela normal de novo aqui. Estender.
Então tá. Aí, por quê? Eu preciso que a gente dê continuidade aqui na nossa aula, então. Eu passei uma atividade para vocês, lembra? Quem que fez aí? Levanta a mão para mim. Quem fez? A gente, no finalzinho da aula, a gente passou, lembra? Vamos lá, gente. Não, ninguém fez? Me respondam. Não? Quiser ligar o microfone e deixar ligado, vocês podem falar aí, ó, eu consigo escutar vocês. Então vamos fazer. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer junto com vocês isso aqui. Eu vou fazer junto com vocês essa aqui agora, aqui junto, né? Resposta comentada junto com vocês aqui. E daí eu preciso que vocês façam no caderno e postem para mim lá. Mas eu preciso que vocês entrem lá no convite do grupo lá, da turma, tá bom? Então vamos lá, ó. É para fazer um desenho no caderno. Eu tinha pedido já a última aula, era para vocês ter feito, vocês não conseguiram fazer, né? Então assim, ó, faça assim esse desenho aí no caderno agora comigo lá, pra gente ver lá, o que é placa, o que é rede, o que é som, fonte de energia, mouse, monitor, drive de CD, placa-mãe, teclado, processador, memória RAM, memória de massa. Eu preciso que vocês tenham esse entendimento, né? Então, assim, se eu perguntar para vocês se vocês sabem agora, vocês vão falar, sei, professor. Então, eu preciso que vocês mostrem aqui para mim nesse esquema de desenho, tá? Mas como a gente vai fazer junto, então vamos ver aqui, vamos retomar. Então, vou passar para o próximo slide que tem as orientações que a gente precisa. Ó, então eu preciso que você identifique aqui, ó. A numeração está em cada hardware ali, ó. E eu preciso que você enumere lá, naquela coluna lá. O que é mouse, o que é teclado, o que é HD, o que é memória. Tá bom? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso junto? Vamos voltar aqui. Placa-mãe, rede. Placa-mãe, rede. Nós temos ali o número 5. Placa-mãe de rede. Vamos desenhar ali. Número 5, ó. Placa-mãe, rede, né? 5. Fonte de energia. Onde você acha que está a fonte de energia do computador, do PC? Vamos lá? Lá, ó, número 6. Fonte. Então, nós temos aqui fonte de energia, número 6. O mouse. Aonde que você acha que está o mouse? O mouse é o número 9, correto? Olha lá, ó. Então, vamos voltar, vamos preencher lá o mouse. Faça esquema no teu caderno, depois tira a foto e poste para nós lá que tá, essa atividade vale nota. Mas vocês têm que pontuar lá para conseguir nota no fechar o trimestre, tá bom? Então, estou ajudando vocês aqui, uma atividade comentada para ajudar vocês, porque eu pedi aula passada isso. Então, eu preciso da interação de vocês, aí da colaboração de vocês comigo. Ajuda o professor ajuda vocês. Vamos lá. Monitor. Aonde que vocês estão vendo o monitor ali? Qual o número? 1, isso. Parabéns aí, Lucas. Então, nós vamos voltar lá, vamos preencher o 1. Drives e CD, né? Vamos lá. Aonde que você acha que está o drive e o CD? 7, isso. Agora está melhorando a interação de vocês, agora eu estou gostando.
Agora eu vou cancelar o pedido do pão de queijo. Já não precisa mais. Então, placa-mãe. Vamos lá. Placa-mãe. Two, 2. Então, nós estamos aqui com a placa-mãe. Esse aqui, placa-mãe. Vamos lá. Opa, passei. Teclado. Teclado, qual número que é o teclado? Quem chuta? Quem fala? É o 10. Teclado. Oi? Eu torço pro Atlético. Não, não é bom. O que vocês torcem aí? Flamengo e Corinthians, mas esses times não são bons. O melhor é aqui de Curitiba, o Atlético. Vamos lá. Processador. O que você acha que é processador? 3, isso. Aqui, ó, a plaquinha do processador, aquela plaquinha que tem um monte de pininho, né? Um monte de... É bom para ficar de joelho lá de castigo, né? Na plaquinha, né? Tô brincando. Processador. Processador a gente já falou, 3, né? Memória RAM. 4, memória RAM. E memória de massa que sobrou? Isso aí, parabéns, turma. Agora vocês interagiram comigo, parabéns. Tá colando, importante que foi bem, né? Parabéns, aí, obrigado aí, turma. Agora foi bonita a participação. Vamos continuar então. Então, essas atividades eu preciso que vocês postem lá para nós, relembrando, tá? Vai valer ponto lá. Vamos construindo tijolinho por tijolinho, né? Vamos construir tijolinho por tijolinho para a gente concluir aí a aula, o curso e ter nota lá, né? Vocês precisam de nota. Eu preciso da aula, vocês precisam aprender e vocês precisam de nota, né? Então, vamos lá. Então, aqui está o gabarito, né? Parabéns aí pela participação de todos. Então, vamos continuar. A nossa aula vai continuar daqui, então. Aqui agora é a aula, tá? Nós temos mais algumas atividades aí, então fiquem atentos, fiquem preparados. Pode deixar o mic ligado aí, tá bom assim desse jeito. Vamos lá, então. Continuando. Então, chegamos na geração atual, né? Desenvolvimento da tecnologia da informação, computadores ficaram menores, né? Se aumentou a velocidade e a capacidade de processamento de dados. Então, essa geração foi incluído os microprocessadores, né? Com um gasto de energia muito menor. Lembra lá do ENIAC? Que você tinha tanto gasto de energia, 200, acho que era 200 mil watts. Aqui o gasto de energia é muito menor. Se eu não me engano é isso, mas depois eu lembro aqui e falo para vocês. E nesse período, precisamente na década de 90, né? Expansão dos computadores pessoais. Um pouquinho mais para frente ali, a expansão dos computadores pessoais, porque a IBM lança o dela ali, vira comercial, e depois disso, com os microprocessadores, com toda essa informação aqui, os computadores pessoais começam a chegar no mercado. Então as pessoas começam a ter esses computadores, acesso a esses computadores na sua casa, né? Então, além disso, ainda surge o software, né? Então, assim, a evolução do hardware é muito importante. Só que a evolução do software, ela tinha que vir junto. Na verdade, o software ele estava muito além já. Só que ele não tinha evolução do hardware, então ele não podia funcionar, não tinha como ele funcionar. Então, aí surge os software integrados, né?
Então, a partir da virada do milênio, então aparece aí então os computadores de mão, né? Eu falava com outra turma que, não sei se vocês conhecem, vocês devem ter visto na internet. Eu tive o Palm Top, que é um computador de mão. Era bem simples as funções deles ali, funções básicas, gráficos básicos, mas era fantástico você ter uma mobilidade ali, um computadorzinho na mão para resolver agenda, planilha, leitura de texto, né? Nessa época não tinha como a gente ter esses acessos, então eu tinha leitura de texto ali na palma da mão, né? Tinha livros já, fazia download de livros, música. Então era fantástico já nesse período você ter isso na sua mão, né? Talvez vocês não dêem muita importância porque vocês já nasceram numa geração que já tem tudo, né? Mas nós na geração anterior que não tinha essas coisas, quando chegou essa informação para nós, quando chegou essa geração, a gente ficou assustado, né? Então surgiu aí o smartphone, os iPods, os iPads, os tablets, as conexões móveis, navegação da web, né? Então assim, com o surgimento dessa tecnologia, surgiu a internet, que foi muito importante, porque sem esses aplicativos, esses hardwares funcionando com um software rodando bem legal, sem uma internet, sem uma conexão com a internet, não tem serventia de nada, né? Hoje os nossos equipamentos sem a conexão com a internet não tem uso, não tem para que ser usado, não tem como usar, né? Tirando com exceções os computadores pessoais, notebook, essas coisas que a gente consegue fazer ali, usar os aplicativos que são nativos do computador, que rodam ali as atividades, vídeos que já foram feitos downloads antes, você consegue assistir, né? Você consegue trabalhar com eles, mas mesmo assim, sem a conexão da internet muita coisa seria impossível, né? Então aqui está mais uma atividade, eu vou fazer junto com vocês também essa aqui, parecida com o que a gente fez. Só que eu preciso que a colaboração de vocês, né? Vamos praticar lá. A gente viu já essas informações, né? Eu vou passar um vídeo aqui antes, que vai fortalecer mais ainda a aula do conteúdo que a gente passou até agora. E depois a gente vem para essa atividade aqui, tá bom? Olá! Neste vídeo, veremos um pouco sobre a história dos computadores e o avanço da tecnologia. Você já parou para pensar por que existem os computadores? O que há por trás dessa máquina tão interessante? Hoje é fácil dizer para que utilizamos os computadores. Enviar e-mails, editar um texto, nos divertir, entre muitas outras coisas. Mas e os primeiros computadores? O que será que eles nos permitiam fazer? Bom, vou lhes dizer que grande parte das invenções tem sua motivação na resolução de problemas. No caso dos computadores, cujo nome já dá uma boa dica, a motivação era o cálculo. Isso mesmo, o cálculo. Recursos para se calcular são utilizados há milhares de anos. Dedinhos, pedras, o ábaco, a régua de calcular e vários outros. Entretanto, a humanidade começou a criar máquinas para realizar os cálculos por ela. No início do século XVII, por exemplo, surge a primeira máquina de calcular, criada por Wilhelm Schickard. A primeira calculadora mecânica utilizava engrenagens para realizar as 4 operações básicas. Logo depois, Blaise Pascal, aquele do triângulo, criou uma outra calculadora que também se utilizava de engrenagens, porém essa não realizava multiplicações e divisões. Dizem que ele a criou para ajudar seu pai, que era contador. Algumas máquinas de Pascal realizavam adições com até 8 dígitos. Depois disso, Leibniz criou a Stepped Reckoner, uma máquina que usava a calculadora de Pascal como componente. Além de somas e subtrações, conseguia também realizar multiplicações e divisões de forma até mais precisa que a máquina de Schickard. Uma curiosidade dessas máquinas é que para calcularem somas e produtos com engrenagens utilizavam-se de uma técnica que hoje conhecemos como Wayum. Você lembra? Já por volta de 1800, o que estava na moda era a criação de tabelas matemáticas. Tabela de seno, cosseno, logaritmos e outras mais. No entanto, os cálculos eram repetitivos, eram exaustivos e não requeriam esforços além daqueles destinados ao cálculo em si. Foi quando o inglês Charles Babbage inspirou-se em Leibniz. Ele tentou colocar em prática as ideias de liberar o ser humano das tarefas simples e repetitivas. Nessa época, as máquinas já iam na direção de resolver problemas por aproximações polinomiais para algumas funções.
Uma máquina que inspirou as ideias de Babbage e teve influência também nos computadores mais modernos foi o tear programável de Joseph-Marie Jacquard. Pois é, um tear programável. Os artesãos podiam furar cartões de papel gerando padrões para que a máquina fizesse determinados desenhos no tecido, o que era impressionante para a época. Essa e outras ideias inspiraram Babbage a pensar numa máquina que se utilizava de fórmulas matemáticas para realizar cálculos. Um breve parêntese. Um famoso poeta, Lord Byron, era dessa época e teve uma filha, Ada Augusta Byron, que gostava das ciências exatas. Ada conheceu Babbage e se encantou com suas ideias. Gostou tanto que começou a estudar outras possibilidades para as ideias e máquinas de Babbage. Hoje, Ada é considerada a primeira programadora mulher, pois desenvolveu conceitos que são utilizados até hoje na programação. Há algum tempo, muitos estudos em máquinas de calcular depois, outro passo importante foi dado pelo jovem Herman Hollerith, o empregado do censo estadunidense. Herman utilizou a ideia de Jacquard aproveitando os cartões perfurados para realizar operações aritméticas, interpretando, computando e manipulando os dados dos cartões. Seu objetivo era o processamento de dados volumosos. Para quem ainda não sabe ou não lembra, a invenção de Herman e sua aplicação no processamento de dados deu origem ao que hoje conhecemos por IBM. É importante lembrar que muitos matemáticos, físicos e engenheiros procuraram paralelamente aplicações para essas máquinas de calcular. Como estavam muito interessados, avanços significativos foram acontecendo em distintas áreas. Por exemplo, os físicos Maxwell, Faraday e Kelvin propuseram máquinas para o cálculo de integrais e equações diferenciais a fim de resolver problemas da física. Muitos desses adventos fomentaram a criação dos computadores digitais. Outra contribuição muito importante foi a do engenheiro Claude Elwood Shannon, que percebeu uma relação entre a lógica e circuitos elétricos. Com o desenvolvimento de válvulas triodo e da relação observada por Shannon, os primeiros computadores eletrônicos surgiram. Dessa forma, a década de 40 foi extremamente produtiva. Os primeiros dessa década foram os computadores colossais, que chegavam a pesar toneladas. Infelizmente, a motivação para a criação desses computadores foi a Segunda Guerra Mundial, para quebrar códigos criptografados transmitidos pelos alemães. Outra máquina de impacto surgiu por volta de 1946, o ENIAC, desenvolvido na Universidade da Pensilvânia. Era programado com cerca de 6.000 plugs e válvulas. Além disso, o ENIAC era cerca de 1.000 vezes mais rápido do que os gigantes anteriores. O próximo passo foi em direção à armazenagem de programas em memória. Assim não seria mais necessária a programação por válvulas e plugs. Existem muitas controvérsias sobre quem seria o dono da ideia de armazenar o programa em memória. No entanto, von Neumann foi quem documentou uma arquitetura de computadores que suportaria essa adaptação. Muito da sua documentação ainda é utilizado nas arquiteturas atuais. Por exemplo, a separação da arquitetura lógica e física, a divisão em unidades de controle, entrada e saída, aritmética e de memória. Depois disso, muito se investiu na melhoria da eficiência e capacidades de memória e processamento. Os próximos adventos influentes foram a criação dos transistores e circuitos integrados. Dessa forma, da década de 40 até hoje, os computadores foram evoluindo muito do ponto de vista tecnológico. Além disso, estão se tornando cada vez menores e pervasivos. Bom, mas para nós até aqui, a parte importante é enxergar que a motivação sempre esteve ligada à resolução de problemas que envolviam cálculos e simulações. E esse também será o nosso objetivo no curso, entender como utilizar o computador para resolver alguns problemas algoritmicamente. Por enquanto, ficamos por aqui. Nós desejamos a todos um ótimo estudo e até o próximo vídeo. Isso aí, turma, voltando aqui. Então, umas curiosidades ali, né, no vídeo, a evolução dos computadores. Quem sabe aí, ou sabia, que computador era uma profissão lá no começo? Levanta a mão aí, quem sabia que era. Computador era uma profissão, né? Todas
as coisas que terminam com dor ali eram profissão, né? Contador, né? Computador, encanador. Então, assim, começou-se o computador por causa dos números, precisava se contar, né? Então, foi lá que começou, pessoas trabalhavam no escritório fazendo números, cálculos gigantescos, né? Às vezes demoravam dias, horas, meses, anos, fazendo cálculos, né? E aí foi surgindo a necessidade. Eu digo assim que a evolução do homem, quando se gera, quando se cria algo novo, é porque o homem tem uma necessidade, né? Então tudo foi criado com a necessidade do homem. Então o homem evolui por causa dessa sua necessidade, né? Nesse caso dos computadores foi para gerar, fazer cálculos, e depois no exército fortaleceu isso porque ele usou nas guerras. Então as guerras geraram a evolução da tecnologia, né? Então assim, o exército fez a máquina melhorar o processamento dos computadores porque precisava de calcular trajetórias balísticas, né? Precisava calcular isso, precisava armazenar dados de guerra, de estado. Então criou as máquinas. E depois disso, criou essas máquinas poderosas, né? E a gente teve a evolução até na geração que nós estamos. E depois disso precisou da internet também. Por quê? Porque eles tinham lá as bases dele com esses computadores gigantes. E esses computadores gigantes às vezes poderiam ser atacados, né? Então, assim, o que eles pensavam? Se a nossa base for atacada, nós precisamos que essas informações estejam em outro lugar. Aí, então, criou-se também a internet, né? Então, tinha essa informação dessa base fosse atacada, ela estava conectada em outro lugar, essas informações estavam em outro lugar, certo? Voltando aqui, ó, vou trazer vocês aqui comigo agora. Nós temos uma atividade para fazer aqui, vamos fazer junto, ó. Estão me ouvindo aí? Ó, vamos lá, ó. Evolução dos computadores durante a década. Essa atividade a gente vai fazer junto, turma. Com base nessas figuras aqui, ó, a gente tem a ideia da evolução dos computadores, né? Então a gente vai fazer um jogo de liga aqui, ó. Então, ó, aquela máquina maiorzinha aqui, ó, vou selecionar ela aqui agora para vocês, ó. Essa aqui, ela simboliza uma data ali. Você acha que ela surgiu em que período? Né? Nós temos ali 1960, depois nós temos 70, 80, 90, 2000 e 2010. Né? Então vamos ligar junto aí. Quem que acha que essa aqui é a terceira máquina, a última máquina? Quem acha aqui que ela é de 2010, ou ela é de 80, ou ela é de 60? Ela está com um cara aqui ali que é uma das primeiras máquinas. Então eu preciso que vocês interajam comigo. Eu estou vendo aqui pela essa imagem, deduzindo que ela é uma máquina, uma das primeiras máquinas. Então, com o surgimento ali pela ideia do ano, eu vou sugerir a primeira resposta e eu espero que vocês contribuam com as próximas. Vamos dizer então aqui que é 1960. Então, essa máquina aqui, 1960. E a 70, qual a figura que vocês acham que é? Interage aí com o Lucas. Eu vou colocar número aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, 70. Quem acha aí, pelas numerações que eu coloquei ali, em 1970, qual máquina que está parecido? Na verdade é a foto da máquina, de verdade, que só está em preto e branco só. Quem acha que é o número 1? Quem acha que é o número 2? Quem acha que não é nada? Número 5, tá. Obrigado pela participação aí. Mas a próxima máquina ali é a número 1 ali, ó. A número 1, ela foi criada em meados, a próxima geração ali, em 70. Então, 70 é ela. Então, nós já fizemos 70, já fizemos 60. Então, nós temos ali a década de 80. A década de 80, o que vocês acham que é? Qual máquina que é?
Pessoal, quem está com o celular, guarda, por favor. Guarda. Acharam já? Me responderam? Não vi, eu não vi no chat ali se alguém me respondeu. Quem acha que é número 3 ou número 4? Vamos resumir, vamos reduzir a chance. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem acha que é 4, quem acha que é 3. Eu reduzi as opções ali para ficar mais fácil para vocês. Ó. Nós estamos na década de 80. Qual máquina você acha que surgiu ali pelo desenho? A 3? Correto. Acertou. Essa tá de parabéns. Máquina 3, 80, meados de 80 aqui, né? É só uma brincadeira para a gente memorizar aqui quais são as possíveis máquinas que foram criadas e qual época que elas foram criadas, né? Então nós vamos pular para 90, né? Então 80 já foi, nós temos 90. O que você acha? O que vocês acham que foi em 1990? Nessa década de 90 a 2000, qual máquina a gente provavelmente teria? 5? 5? Eu acho que pela evolução dos desenhos ali, ó, máquina bem grande lá de 60. Depois eles deram uma melhorada ali, mas ainda não tinha gráfico, a de 70 ali, que a gente achou. E a IBM lançou uma máquina parecida com a número 3 ali, ó, meados de 90. Né? Então eu acredito que seria a resposta número 4. Então, em 90 ali, surge essa aqui, a 3, um pouquinho antes, quase junto, mas na mesma década lança-se uma máquina parecida com essa. Né? Então é 90 aqui, ó. A resposta é 90. Né? E aí sobrou 2000 e 2010. Né? Ali fica meio que parecido as tecnologias, mas pelo tamanho, né? Pela lógica que eu fui falando da aula. Lembra que os computadores foram diminuindo de tamanho por causa do poder de processamento? Então, por essa lógica, qual seria a máquina de 2000? Isso, a número 5, obrigado. Parabéns, Arthur. Isso aí. Então, 2000 a gente eliminou aqui 5. Agora ficou fácil, né? 2010, nós temos ali a 2 que sobrou para nós. Então, é só uma brincadeira para a gente praticar e descontrair, mas para a gente guardar essas datas que foram importantes, marcos da evolução, tá? Parabéns, Guilherme, parabéns, Arthur. Então, interagindo com o professor aqui. O professor fica bem feliz com vocês. E a aula, né, desenvolve melhor também, né? Obrigado aí pela participação da turma. Depois eu deixo vocês torcer para o Atlético também. Se vocês continuarem assim. Vamos lá. Então aqui, ó, aqui está a nossa colinha ali, o resultado das evoluções, né? Então nós temos lá os primeiros computadores que eram bem gigantes, tamanho de salas de aula, né? Tamanho gigantesco, poder de processamento baixo, né? Então, assim, processamento muito baixo, gigantesco, demorava muitas horas, muito tempo para se fazer cálculos, e elas eram só para fazer cálculos, né? Então, tá lá, 60, daí a gente vem para 70, né? A maquininha ali, pouquinho menor já, pouquinho menor não, bastante menor. Laura, desculpa, não entendi ali. Pode repetir ali no chat ali, eu não tinha entendido, passou rápido ali. Ah, parabéns, o Gui, né? Tá? Ah, colou de mim, o Lucas falou que se colou, cara, você tá colando aí. Arrasou, Gui.
Tá, só da Laura que eu não entendi ali a mensagem dela, só por você. Não sei se foi o comentário que eu falei do Atlético, não me perdi. Mas vamos lá. Então, assim, daí passou ali para meados de 80, né? 80 ali eu já estava me preparando para nascer, né? Eu sou de 83. Mas eu peguei essa máquina aqui, ó, que é parecida, ela aqui simboliza a máquina da IBM. Uns 10 anos depois, aqui já em 90 mais ou menos, eu estava fazendo um curso de informática e eu cheguei a ver essas máquinas aqui. Cheguei a testar elas, usar disquete, né? É uns disquete bem grande assim que eu usava, depois veio para os pequenininhos. Então, cheguei a usar ela, gráfico nenhum, né? Letras na letras verdes numa tela preta. Aí chegou essa geração aqui, né? 90, aí 2000, né? 2000, muitas pessoas já tinham computadores menores e rápidos, né? Não tão melhores que nem agora. Agora nós estamos numa geração fantástica, né? Que é muito pequeno e é muito rápido, né? Todas as máquinas são a mais simples do mercado, a mais barata do mercado, é maravilhosa, né? É muito rápido o processamento. A Laura pediu para me repetir, Laura, só não sei o que para repetir, mas eu repito, tá bom? E daí 2010, né? O desenho ali, ó, resultado, chegamos em 2010, esse desenho simbolizando aqui as nossas máquinas menores, né? Mais compactas, com poder de processamento gigantesco, né? E na nossa palma da nossa mão, né? Nossos celulares, que tem um poder de processamento maior que todas essas máquinas juntas aqui, ó. O teu celular aí tem um poder de processamento maior que todas essas máquinas juntas, né? Então, para a gente ver a evolução que chegamos, né? Então, o próximo slide aqui, eu tenho um joguinho, mais um joguinho para vocês. Não, sim, o celular e o computador totalmente diferente, mas é a explicação da evolução, que são o poder de processamento, os chips, né? É a mesma pegada, é a mesma tecnologia, né? Por isso que a gente pode ter, pelo avanço do hardware, a gente ter o celular. Hoje o celular ele tem grande poder de processamento igual a um computador. Tecnicamente, exatamente. O poder de processamento do hardware do celular, ele se compara a um computador. A gente faz tudo hoje no celular, né? Eu, principalmente, faço a grande maioria das minhas atividades no celular, né? Existem celulares muito potentes, aí, celulares gamer. A Xiaomi lançou um celular gamer. É louco de cara, né? É quase 15 mil reais, eu acho, um celular. Mas ele é robusto, ele é para jogar jogos, né, pesados de gamer. Ele é para gamer, né? É todo tecnológico, todo hardware potente pra caramba. Então, assim, não se compara com esses computadores aqui. Tá uma discussão legal ali no chat, né? Tá bom, vamos continuar com a aula aqui, mas vamos interagindo, tô gostando aí da interação. Então, assim, aqui nós temos mais uma Game Jam, né? Vamos jogar na sala para a gente aprender. Então, eu vou pedir agora para vocês dividir aí em grupo, né? Eu fiz isso numa outra turma, a Miriam até estava participando, Miriam, não pode interferir aí, porque você sabe as respostas, você participou de uma aula anterior. Dividir em 2 grupos aí, separa lá um grupo de um lado, um grupo de outro, e a gente vai responder essas questões aqui, tá? Então lá, ó, a primeira questão vai valer 5 mil reais em dinheiros não válidos, não virtuais, só que vale mais do que barras de ouro. Mas aqui é só pra gente brincar, tá? Esse dinheiro aqui é fictício. A gente vai descobrir depois qual o grupo
ganhou, qual grupo ficou mais rico aí de vocês. Então nós temos a primeira resposta, a segunda resposta valendo 5 mil e a terceira resposta valendo 10 mil, né? E no final a gente vai descobrir qual grupo ficou mais rico. Consegue dividir aí já? O professor vai esperar aí. Nós vamos levar uns 10 minutinhos aí para fazer essa dinâmica aí. Nós já dividimos aqui o grupo A e B já. Tá ok, então. Então nós temos o grupo A e o grupo B, né? Então vamos lá. Em qual geração se estabeleceu os computadores pessoais ou personal computer, né? Valendo A, primeira geração, B, segunda geração, C, terceira geração, D, quarta geração, E, quinta geração. Guilherme, qual que é o teu grupo? Grupo 1, grupo 2? Pode ser Bora Bill. Nós temos um grupo chamado Bora Bill. Grupo 2, Grupo 2, Bora Bill, né? Ó, já é de B já, né? Ó, Bora Bill, ó. Então tá. Quarta geração, então os dois grupos escolheram quarta geração. Tá, ok. Então vamos para a pergunta número 2. O aparelho TEAR foi o primeiro computador digital da história. Valendo. Estão participando aí? A Laura está entregando vocês. Falou que vocês não estão participando, vocês não falaram nada, não. A Laura é do qual grupo, Laura? O Arthur é do grupo dos héteros. Não era digital, não. Bora Bill respondeu que não era digital. A Laura respondeu, a Laura é do grupo 1, que também não, que está errado, que não é digital, né? A Laura é do grupo 2? Você é do grupo Bora Bill, então, né? Do Bora Bill, grupo 2. Tá bom, então. O grupo 1 não respondeu? Alguém do grupo 1 aí responda para mim. O Isaac do grupo 1. O que você responde, Isaac? Que é falsa? Que não é verdade? Acho que é verdade. Então, o grupo 1 acha que é verdade. Então, vou falar a verdade e acha que é falso. Tá? Aqui, o grupo 1 e o Bora Bill respondeu iguais, né? Aqui, a gente teve falando que o grupo 1 é verdadeiro e o grupo 2, Bora Bill, falando que é falso, né? Então, beleza, vamos lá. Ajuda o professor para a gente contabilizar depois. A pergunta número 3, em qual período o ENIAC foi desenvolvido e para qual propósito? Valendo 10 mil reais, que vale mais do que ouro, mais que barras de ouro. O ENIAC foi desenvolvido para qual propósito, gente? Lembra que a gente falou? Por que surgiu as tecnologias? Né? Lembra que a gente falou? Por que surgiu? As tecnologias surgem porque o homem tem uma necessidade de alguma coisa. E os computadores surgiram com a necessidade de fazer o quê? Né? Lembra da palavra computador, que dá um início? Por que tinha a profissão computador, né? O que um profissional de computador fazia, né? Eram pessoas. Então essa é a resposta, né? Por qual que é o propósito ali. Então tá. Isaac respondeu
que não sabe, então o grupo 1 não sabe. Então o grupo 1 não vai ganhar 10 mil aqui. E o grupo 2... Isso, Laura. O grupo 2 respondeu perfeitamente. E depois eu vou mostrar ali. Tem bastante nerd aí, né? Bora, Bill. Vamos lá. Então tá. 60, propósito de calcular contas. Exatamente. Então aqui já estou dando a deixa, já que acertou já o grupo Bora, Bill. Então vamos contabilizar em dinheiro, né? O primeiro grupo e o segundo grupo. Então aqui os dois ganharam 5 mil. No segundo, só o Bora Bill ganhou 5 mil. E na terceira resposta, só o Bora Bill também ganhou 10 mil. Então, o grupo 1 tem 5 mil e o grupo 2, Bora Bill, tem 20 mil reais. É o grupo mais rico aí, né? Então, vamos aqui no gabarito, né? Então, a letra D, a quarta geração, até eu vou fazer uma correção aqui com a Miriam, que teve um questionamento numa outra turma, que a gente fez a mesma dinâmica. Era a quarta geração, Miriam. Você tinha falado para mim, né? E eu tinha falado da terceira. É que no slide lá estava falando terceira, porém, tem uma brecha ali que dá para entender que é a terceira e a quarta, né? Então eu decidi deixar como a quarta geração ali a resposta, né? A terceira geração foi quando surgiu a máquina da IBM, lá aquela máquina que a gente mostrou no slide, lá no começo. E essa máquina, ela surgiu para ser uma máquina pessoal, mas ela ainda era para a indústria, né? Para o comércio. Então, assim, depois dessa máquina que começou a deu o start, assim, o pontapé para os computadores pessoais, né? Então, na quarta geração que nós temos ali o computador pessoal, né? Parabéns aí para a turma, né? A questão 2 é falso porque o primeiro computador digital da história foi o ENIAC, né? E o TEAR não era uma máquina, não era um computador, era uma máquina, né? E não era digital, apesar dela ter dado início à parte dos computadores, porque ela usava o cartão perfurado, e essa tecnologia foi usada no primeiro computador, no ENIAC, mas a resposta ela é falsa, né? O primeiro computador digital da história é o ENIAC, correto? Então, o Bora Bill acertou a primeira, a segunda, né? O grupo 1 acertou só a primeira, mas está de parabéns. E a questão 3, o período da Segunda Guerra Mundial entre 1943 e 46, e objetivando realizar cálculos de trajetória balística, né? Então ali, o grupo Bora Bill errou, ficou entre dúvidas ali sobre as datas, né? Um colocou 40, outro colocou 60, mas a data certa seria isso aqui, ó, né? Mas como eles acertaram o conceito da resposta, a grande maioria da resposta, que era para realizar cálculos, né? Cálculos de trajetória balísticas na guerra, lembra que eu falei para vocês que a evolução só ocorria por necessidades do homem, né? Então, assim, primeiro surgiu o computador por causa de contar, o homem precisava contar. Depois surgiu a evolução porque o homem precisava dele na guerra, né? Fazer cálculos de trajetória balísticas e guardar e armazenar os dados, né? Então, parabéns, turma. O Bora Bill é o grupo mais rico hoje da sala aí, né? Parabéns aí pela colaboração, pela interação de vocês, né? Essa atividade aqui, turma, eu gostaria de postar lá no Google Class, só que eu preciso que vocês aceitem lá o meu convite, lá que eu mandei para vocês no e-mail, né? Eu coloquei lá no mural anterior de vocês o link também.
Então eu preciso que vocês entrem na turma para a gente ativar essa turma e poder pontuar vocês lá. Então essa atividade eu vou estar postando lá, né? Mas você tira a foto aí já no teu celular ou escreve no teu caderno. Atividades é bem simples essa atividade, vai valendo ponto também. Fazer uma pesquisa sobre um computador da terceira geração, né? E comentar sobre a sua inovação tecnológica para a época. Então, um parágrafo simples ali, né? Não precisa escrever um livro, né? E eu preciso que vocês entreguem essa atividade para mim. Então, eu preciso que vocês entreguem a atividade lá, a primeira, que a gente fez junto, né? Ligando as imagens lá, lembra? Ligando lá os componentes do hardware. E eu preciso que entregue essa atividade aqui, ó. Uma pesquisa de um parágrafo simples mesmo. Quem quiser fazer no caderno e tirar foto e postar lá na sala de aula do Google, tranquilo. Quem quiser escrever lá, prefere a tecnologia já direto, já para escrever, vai ter um formulário lá para escrever, escreve lá também, tranquilo, tá valendo das duas maneiras. Tá? Valendo ponto também. Todos esses pontos aqui vai somar para o trabalho final que eu vou ter com vocês, e isso vai reduzindo o valor do trabalho final lá. Vocês vão ter nota no final. Tá bom? Então aqui nós vamos... ainda nós temos mais um pouquinho ainda de aula, tá? Mais uns 15 minutos, então eu vou entrar no outro assunto. Mas aqui, o que a gente compreendeu hoje nessa aula até agora? Sobre a origem dos computadores, né? E conhecemos um pouco mais, né, da evolução ali durante as décadas, os benefícios, os impactos tecnológicos, né? Correto? Então, me dá um tempinho aqui de 1 minuto para mim abrir o outro slide. Abrindo aqui, próximo slide, que seria a aula conceito, né, do jogo, origem e tipos de jogos, né? Eu só vou tomar uma água aqui para a garganta tá meio seca. Eu ia falar aguela aqui, né? Mas fica feio, né? A garganta, a boca fica seca. O professor fala demais. Então aqui, fundamentos em programação de jogos digitais, né? O conceito é a origem e tipos de jogos, né? Nós vamos ver o que é um jogo, aprender sobre tipos de jogos nessa aula. Nessa continuação dessa aula, né? Então vamos dar início aqui. Para início de conversa, né, aqui sobre a parte de jogos, o que você entende que é um jogo, né? Cutuca aí o colega do lado aí e pergunta para ele, o que você entende como jogo, né? Certamente você escolheu fazer curso porque gosta do mundo dos gamers, né? Isso lá, o Guilherme respondeu, o jogo é minha vida, gamer forever, né? Gamer é tudo, né? Game nos leva a uma realidade que a gente pode ser o que a gente quer, a gente fazer o que a gente quiser, né? Tem as regras lá, tem o dinheiro que vale lá, tem infinitas opções, né? Ó, minha vida são os gamers, né? O comentário do Guilherme ali. Então, assim, cara, o mundo dos jogos é maravilhoso, né? Hoje nós temos a possibilidade de ser da área de esporte, né? Montar uma equipe de esporte, e o eSport, né? Que são esportistas do gamer, né? Que ganham muito bem para fazer isso, para jogar, né? Recebem dinheiro, recebem patrocínios, ganham videogames, ganham PC gamers. Além de ganhar bem, os salários são prometedores, ganha se divertindo, né? A Laura falou que é o único esporte que ela pratica. Isso mesmo, Laura. Hoje nessa geração que nós estamos, o gamer é um esporte, né? Vamos lá, então. Conceituando. Então, o jogo pode ser uma atividade recreativa, conjunto de regras que estabelece quem vence e quem perde. Competição física e mental, né? Lembra que a gente falou? É considerado esporte, então é uma competição física. E é uma competição mental, então ela vai além de alguns esportes, né? Porque ela usa muito a mente. É um conjunto de procedimentos e estratégias para atingir determinado fim, né? Então vamos lá, o jogo é uma atividade
ou uma ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço. Segundo regras, né, todos os jogos existem histórias e regras livremente, né, consentidas, mas são absolutas e obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhando de um sentimento de tensão e de alegria e de consciência de ser diferente da vida cotidiana, né? Exatamente. A gente consegue transferir todos os sentimentos ali para os jogos, né? Sentimentos de tensão, de alegria, né? E a gente tem essa sensação, a gente sabe que ela é diferente da nossa vida cotidiana e até por isso que ela é atrativa, né? Esse é um texto de Johann, de 1938, lá. Em 1938, ele já tinha esse conceito sobre o jogo. E o jogo é importante para nossas vidas, né? Desde lá do começo, lá, os homens da caverna, os homens primitivos, eles passavam um tempo, não tinha tecnologia, mas eles criaram jogos para eles se divertirem, se praticar, né? Deixa eu ver aqui os comentários. A única regra é nunca parar com os gamers. Isso aí, a minha vida, eu só tenho carvão, mas no Minecraft, e tenho diamantes. Tinha gamers naquela época? Na verdade, a história, você vai entender depois durante a minha aula, que os gamers surgiram também lá lá com os Homens da Caverna também. Eles criaram jogos entre eles, né? Os jogos de tabuleiros é uma evolução dos gamers, né? Primeiro surgiu os jogos, as brincadeiras, os jogos de tabuleiros, e depois foram evoluindo junto com a evolução do computador, né? O computador foi evoluindo de um lado e o gamer foi evoluindo do outro. E os dois se encontraram em determinado tempo, um usufruindo do outro, né? Então é uma junção ali, né? Banco imobiliário, né? É um gamer, né? Os Playstations lá da época, né? Eu tive o Atari lá, o Atari, o Adapter, que era fita de cartucho, tinha que soprar a fita para poder jogar, às vezes, passar borracha no pente de memória ali para encaixar. Eu tive depois tive o Nintendo, o Mega Drive, depois tive o PlayStation 1, o 2, aí eu parei. Daí já estava mais adulto, já não queria muito mais o console, né, de videogame. Não tive a oportunidade de ter o 3, o 4, o 5. Nintendo Wii é bem legal também, bem interativo, né? A gente praticamente é totalmente físico, né? Esportivo. Trabalho mental também, totalmente mental. Então é fantástico esse mundo dos jogos, né? Ó, lembra que eu falei para vocês, ó, como ludens, né? O lúdico, o jogo como algo cultural, ou seja, algo que faz parte dos nossos costumes, né? Ludus vem do latim, do qual significa brincar, jogar, se exercitar. Então, ludificar é um verbo de ação, que pode ser sinônimo de surpreender, enganjar, aprender, ensinar, interagir, reagir, investigar novidades, né? Brincar significa libertar-se dos horrores do mundo por meio da produção da miniaturizada, né? Walter Benjamin, 84. Tinha jogo do bicho no Tempo das Cavernas, exatamente, Lucas. Tinha jogo do bicho, né? Se ficar, o bicho pega, né? Essa que surgiu a frase, eu acho que lá, né? Se ficar, o bicho come. Acho que foi lá que surgiu essa frase, só pode, né, Lucas? Então, a gente está em um tempo muito bom, assim, onde a gente pode usufruir de tudo isso da tecnologia. Tá, mas o que é jogar? Uma pergunta para você. Você pode ir me respondendo aí, pode... O tigrinho é pré-histórico, verdade, só que o tigrinho é um pouquinho maior, né, Isaac? Ó, é uma ação ou um evento que gera emoções individuais ou em grupos, né? O jogo é totalmente social, né? Tem gente que pensa que não, porque as pessoas ficam o tempo trancadas no quarto ou em seus ambientes jogando, mas ele é totalmente social. São interpretações de respostas sensoriais obtidas pelos elementos do jogo, né? Então, assim, tem diversão, entretenimento,
inclusão social, cultura, educação, né? Então o jogo é rico em todas essas coisas, né? Então jogar faz... a pessoa que joga, ela tem todo esse conteúdo dentro dela, né? Os sentimentos ali são muito bons, esses sentimentos, por isso que as pessoas jogam, por isso que as pessoas consomem, né? Consomem game, né? Vamos lá. Mas por que você joga? É uma pergunta aí. Quem quiser responder, pode ir respondendo. O professor vai continuando aqui, vocês vão respondendo aí. Vamos conseguir responder essa pergunta por meio de constatualização de 2 fatores ligados às ações de percepção do usuário, né? Então, assim, por que você joga? Pensa aí, me responda aí, pode me responder aí. Por que você joga? São ligadas às ações, à percepção do usuário, né? Porque é legal. O game é a minha vida, né? Legal. Não, os sentimentos que o game oferece, né? Nos proporcionam, né? Então vamos lá, vamos cuidar só do horário aqui. Tem mais 5 para as 9, vou terminar 9h05, tá, gente? Vamos dar aula aqui até onde der, e vamos tá boa a aula aqui, mas tá quase acabando. Então, assim, para pensarmos juntos e misturados aqui agora, ó. O primeiro são os fatores motivacionais, sendo eles ligados diretamente ao desejo do usuário. Então, por que você joga? Né? Alguns responderam aqui no chat, e a gente vai agora comentar aqui as respostas objetivas, por que nós jogamos, né? Para explorar, para fantasiar, para quebrar regras, né? Para reconhecimento, para exercitar-se, para demonstrar-se, para socializar e para aprender, né? A gente usa para aprender, a gente está usando também o jogo na aula, vamos usar o jogo na aula para aprender, né? Então eu vou passar um vídeo aqui para completar a aula aqui, e bem provável que talvez a gente vai parar por aí, turma, tá? Vamos assistir o vídeo, mas eu volto aqui. Não se desconecte ainda. Vai lá, vai passar o vídeo. Tecnologia sobre a história dos videogames. Você já jogou videogames, seja no computador, em um console, no seu celular, tanto faz. Hoje, essa indústria é profissional e movimenta centenas de bilhões de dólares pelo mundo, mas o começo dela foi bastante amador. A história dos jogos eletrônicos mostra não apenas uma trajetória de desenvolvimento tecnológico, mas a profunda relação entre cultura e o jogo, e como o ato de jogar é parte da definição da nossa própria humanidade. A primeira era dos videogames dura de 1950 a 1972. Não é exatamente uma era, mas um período de testes e experimentações. Os primeiros computadores eram enormes e ocupavam paredes inteiras, impossíveis de se jogar com eles da maneira com que pensamos hoje. Para programadores e engenheiros, criar um jogo não tinha o objetivo de criar uma franquia milionária, mas criar uma maneira de facilmente demonstrar aquela nova tecnologia, programando o computador para, por exemplo, jogar Jogo da Velha, em 1950, conectado a lâmpadas coloridas. Também era uma maneira de desafiar os limites da nova tecnologia, inclusive a relação em tempo real entre a programação e os primeiros displays de vídeo. Nesse sentido, o primeiro videogame moderno foi Tennis for Two, criado por William Higginbotham em 1958, um físico que trabalhou no projeto das primeiras bombas atômicas e no desenvolvimento de telas para radares embarcados em aviões. O jogo foi exibido por 3 dias, mas não se tornou disponível em outras máquinas. O primeiro videogame instalado em mais de um equipamento foi Space War, desenvolvido para o primeiro mini-computador em 1961. Claro, mini-computador para a época, já que ele pesava 730 quilos. Além de passatempo, o jogo foi distribuído como desafio para que outros programadores o aprimorassem. Uma versão adaptada para mais de um jogador foi protagonista em 1972 do primeiro torneio de videogame registrado. Nas décadas de 1960 e de 1970, outros jogos para computadores foram desenvolvidos, incluindo pioneiros nos gêneros de estratégia e de corrida, além de muitos títulos baseados em texto, não em gráficos em tempo real.
Em 1972, ocorrem duas revoluções. Surgem os videogames arcades, ou seja, jogos eletrônicos com vídeo em tempo real baseados em habilidade e operados por moedas ou fichas. Antes, existiam jogos eletromecânicos, como os pinballs, ou então jogos baseados em sorte. Os primeiros arcades foram adaptações de Space War, até o surgimento de Pong, da Atari. Por isso, a empresa foi processada por supostamente ter copiado o jogo de outra empresa revolucionária daquele ano, a Magnavox, que lançou o Odyssey, o primeiro console de videogame doméstico da história. O Odyssey também teve o primeiro controle utilizando luz em forma de uma pistola. Na verdade, uma espingarda quase em tamanho real. Em 1977, foi lançado o mais bem-sucedido console dessa primeira geração de videogames, o Color TV Game, da Nintendo, disponível apenas no Japão. No mesmo ano foi lançado o Atari 2600, o console que estabeleceu o modelo das décadas seguintes, baseado em microprocessadores, com jogos em cartuchos, permitindo uma maior gama de jogos desenvolvidos por empresas terceiras e também os primeiros videogames licenciados de outras propriedades intelectuais já estabelecidas. Seu jogo mais conhecido foi o Pac-Man. Esse período também é marcado pelo desenvolvimento de versões domésticas de jogos de arcade, que eram mais populares. Até meados dos anos 1980, os arcades eram muito mais jogados do que os consoles, por serem economicamente mais acessíveis. No seu lançamento, em valores atualizados, um Atari 2600 custava quase o dobro do que um console lançado em 2021. O início dos anos 1980 também é marcado pelo crash dos videogames de 1983 nos Estados Unidos, que era o mercado principal junto com o Japão. O crash foi causado pela falta de inovação nos jogos e pelo crescente mercado dos microcomputadores domésticos, como o primeiro PC IBM de 1981, que eram vistos como um investimento pertinente a diferentes atividades, não apenas para entretenimento. Alguns dos primeiros jogos para computadores domésticos foram Ultima e Elite, um dos pioneiros dos jogos de mundo aberto. Na época também surgiram os primeiros experimentos com jogos online. Foi necessário que a indústria dos videogames se reinventasse, com a geração dos consoles de 8 bits. Agora, os videogames teriam maior variedade de jogos e seriam mais acessíveis, abrindo novos mercados, como o da Europa e o da América Latina. Essa geração e a seguinte, dos 16 bits, também é marcada pela guerra de consoles entre as empresas Nintendo e Sega, as duas maiores do ramo na época, cada um com seus consoles, formatos e produtos exclusivos, especialmente os mascotes Mario e Sonic. Claro que existiam também outras empresas e consoles, como o Neo Geo, mas sem o mesmo protagonismo, e também o desenvolvimento paralelo de jogos para computador. A situação dos consoles mudou com o lançamento do PlayStation, da quinta geração de consoles, em 1995, da Sony, empresa que se tornou uma gigante do ramo. O console popularizou o uso de CDs no lugar de cartuchos, o que, além de representar um aumento de capacidade, reduziu os custos de produção e de distribuição de jogos. A década de 1990 e o fim da Guerra Fria também trouxeram diversos avanços para a indústria dos videogames e dos computadores. Os primeiros jogos com gráficos 3D, jogos em primeira pessoa, a popularização de gêneros como estratégia em tempo real e a popularização de jogos online são alguns exemplos. A década de 1990 também representou avanços nos consoles portáteis. O primeiro lançamento popular desse tipo foi o Game & Watch, da década de 1980, e em 1989 foi lançado o Game Boy, que revolucionou esse tipo de console. A Sega tentou acompanhar a sua rival com o Game Gear, mas não teve o mesmo sucesso. Também na década de 1990, os arcades foram revitalizados, seja por jogos muito populares, como Street Fighter 2, e também por terem periféricos imersivos, como simulações de cabines de carros de corrida e de pistolas. Já os anos 2000 são principalmente um período de popularização dos jogos online, com ampliação do acesso à internet e conexões mais capazes. A entrada de novos atores no mercado, como os consoles da Microsoft, os smartphones, a expansão dos jogos mobile, hoje parte importante da indústria, e a consolidação de competições profissionais de videogames, com os primeiros usos da palavra e-sports. Além de avanços e modificações tecnológicas, os jogos também passaram por mudanças temáticas. De meras distrações, passaram a estabelecer universos, tramas, diálogos complexos e trilhas sonoras próprias, todas coisas que impactam a vida e a identidade de milhões de pessoas. Você provavelmente já fez amigos e amigas jogando videogame ou discutindo um jogo ou um universo. O historiador neerlandês Johan Huizinga publicou em 1938 uma obra seminal chamada Homo Ludens, algo como Homem que Joga em latim. A partir de uma vasta pesquisa, ele argumenta que, enquanto muitos animais brincam, apenas o ser humano joga,
ou seja, uma brincadeira que tem regras, espaços e consequências estabelecidas e consentidas fora do cotidiano das pessoas. E principalmente, como o ato de jogar é parte essencial da cultura humana, não apenas um passatempo ou uma bobagem, mas como ele se relaciona com a produção de saber, a formação da sociedade, de coletividades e de identidades. Mesmo publicado décadas antes do primeiro videogame, as ideias de Huizinga também podem ser aplicadas aos nossos tempos, como foi feito já por pesquisadores atuais. Jogar, seja um esporte físico, um jogo de tabuleiro ou um videogame, é uma troca constante, em que os jogadores afetam uns aos outros e afetam os afetados pelo jogo em si. E até o ato de ter um mau comportamento ao jogar, dentro das regras daquele mundo, pode ser benéfico, como uma forma de escapismo. Jogos também são terapêuticos, e novamente um fenômeno humano. Aí voltamos, turma, assistiram o vídeo aí, bastante lembrança de jogos aí, né, de videogames. Então, só para complementar um pouco a aula, a gente vai parar por aqui, ó. A próxima aula eu retorno nesse pedaço aqui para frente, tá? A gente vai retomar aqui de novo. Obrigado pela aula de hoje aí. Lembrando ali, ó, aceite o convite lá do Google Class para a gente continuar conversando e mandar as atividades lá para vocês. Tá ok? Aquele abraço, até a próxima aula.